E aí galera, beleza? Bem-vindo novamente ao Historizado, o Historizado Company, em mais um Story Doc. Hoje o Story Doc será as ciências secretas de Adolf Hitler. Tá? Nós vamos descobrir da onde veio tanta tecnologia, tantas ideias, justamente agora. Então dê o seu like, se inscreva no canal, indique o canal aos colegas, parentes, amigos, vai todo mundo se inscrevendo aí, porque nós temos sempre muitas novidades interessantes sobre a história do mundo e do universo e tudo que existe aí, tá ok? Marca o sininho para receber suas notificações, porque nós vamos começar agora mais um Story Doc. E aí galera, então, começando aqui o nosso Story Doc, as ciências secretas de Adolf Hitler, é importante a gente entender aqui um pouco a questão da situação da Alemanha. A Alemanha, no início do século XX, a Alemanha vai se unificar, vamos voltar um pouquinho mais, a Alemanha vai se unificar ali em 1871, sob a administração do Otto von Bismarck. E Otto ele faz essa unificação alemã, primeiro através do Zollverein, que era uma espécie de zona de livre comércio, como também usando as guerras. Então a Alemanha já vai nascer um pouco com essas tendências das guerras no fim do século XIX, início do XX, que era comum no sistema capitalista, usar a guerra para se crescer economicamente. Quando a gente entra no século XX, a Alemanha está industrializada, extremamente industrializada, e todo país que se industrializa precisa de mercado consumidor e matéria-prima. Então, em 1914, estoura a Primeira Guerra, a Alemanha, junto à Áustria e à Itália, declara guerra às potências que já eram potências industrializadas, como a Inglaterra, a França, e por tabela vai entrar a Rússia do lado da Inglaterra e da França, na chamada Tríplice Entente, e a Alemanha havia formado a Tríplice Aliança entre ela, o Império Austro-Húngaro e a Itália, mas, como vocês sabem, a Alemanha ela perde a guerra, a Itália também perde a Primeira Guerra, e o Império Austro-Húngaro é separado em Áustria e Hungria. A Alemanha, então, ela é prejudicada, de certa forma, um pouco nisso. Depois do Tratado de Versalhes, ela vai passar uma grande crise econômica, porque ela é culpada da guerra no Tratado de Versalhes, tem que pagar pesadas indenizações à Inglaterra e à França, tem um pequeno crescimento econômico, não é aquele mesmo crescimento que ela tinha antes. E além de tudo vem a crise de 29. Nós temos a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E aí nesse momento, vocês imaginam, se os Estados Unidos quebraram, a Inglaterra e a França, imaginem a Alemanha, que já estava com problemas por causa da Primeira Guerra Mundial, e aí quebra também por causa de 1929. Foi o momento em que nasceu o Partido Nazi, seria o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, compreenderam? Com a ideologia fascista de Mussolini. Mussolini era o italiano, ele cria a ideologia fascista. Nesse momento o Partido Nazi nasceu, dentro da Alemanha, claro. Hitler, então, surge como uma figura importante, entrando no Partido Nazi e trazendo a ideologia fascista para dentro do Partido Nazi. Então o Partido Nazi já existia e Hitler entra no partido. Compreenderam? Essa que é a verdade. E leva a ideologia fascista, que lá dentro do Partido Nazi ficou conhecido como nazismo. Compreenderam? E a ideologia nazista era uma ideologia de extrema direita, ligada à burguesia, nacionalista, corporativista, mas que não abandonava, de certa forma, a classe operária, já que investia em indústria, precisava de uma classe operária, ok? Muito bem preparada para trabalhar. E aí nós devemos entender o seguinte: a partir desse momento, com a crise de 29, o Partido Nazi trazia boas propostas de crescimento. E a população alemã vê no Partido Nazi uma saída econômica, vê bons administradores e automaticamente eles vão votar no Partido Nazi. O Partido Nazi ganha as eleições do Congresso nesse momento, compreenderam? E aí, veja bem, por pressões populares, políticas, o presidente então da República Alemã, o presidente Hindenburg, vai justamente elevar Hitler, que já havia ganhado no Congresso, como deputado, eleva Hitler ao cargo de chanceler, ou seja, primeiro-ministro da Alemanha.
E ali Hitler começa então a aplicar as ideias de desenvolvimento econômico. Claro que nós teremos a perseguição a judeus e ciganos, e nós sabemos que essa perseguição ela começa um pouco por uma questão econômica. Na verdade, o racismo já existia na Europa, a Alemanha nazista vai ampliar esse racismo, não resta dúvida, compreenderam? E automaticamente eles começam a confiscar os bens de judeus e ciganos, e expulsá-los de lá, e depois até as questões dos campos de concentração, né, que não é muito o nosso foco nesse momento, né, do nosso Story Doc, mas que jamais pode ser esquecido, não resta dúvida. E aí então a Alemanha usa esse capital para começar o seu desenvolvimento novamente, né, e o partido nazi então com Hitler vai se desenvolvendo ele como chanceler, e com a morte então do presidente Hindenburg, nós temos nesse momento aí, compreenderam? Nós temos nesse momento aí Hitler se tornando Führer, o Führer da Alemanha, né? Ou seja, o general supremo, que na verdade seria alguém nascido preparado para administrar, alguém nascido preparado para a política. Esse é o significado da palavra Führer, tá entendendo? Compreenderam? Então, é importante, galera, nós entendermos que nós tínhamos uma equipe nazista. Hitler, na verdade, não fez nada sozinho. Cada um dessa equipe dentro do partido nazi tinha uma especialidade. Então, como o Josef Mengele, né, o médico monstro, ou anjo da morte, como ficou conhecido, era voltado para a medicina, Goebbels para a propaganda, Himmler para a administração da SS e da Gestapo, a Gestapo era a polícia secreta nazista, né? Hitler era o mais carismático. Hitler tinha todo um perfil de agradar as massas, de discursar, compreenderam? E Goebbels na propaganda ainda conseguia encantar ainda mais o povo com esse carisma que tinha Adolf Hitler, compreenderam? Então você tem uma equipe que tem todo um papel, todo um processo, toda uma intenção. E a nossa proposta é entender essa intenção e essa equipe. Essa equipe ela era formada por Rudolf Hess, Heydrich, né, Himmler, né, Mengele, Hitler, como eu citei, Goebbels e outros, tá, que tinha esse grande escalão, esse alto escalão do partido nazi e da administração nazista com seus propósitos. A Alemanha tem a intenção de se industrializar dentro do sistema capitalista, tem a intenção de colocar suas indústrias, tá ok? Com competitividade com as indústrias já vigentes dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. E nesse momento aí, a Alemanha também queria crescer economicamente e para isso ela via a limpeza étnica, ou seja, de certa forma também o extermínio, né, de populações, de raças, vamos dizer assim, que ela considerava inferiores. Compreenderam? Contudo, grande parte do estudo nazista veio do que nós chamamos de ciências ocultas, né? As ciências ocultas, ela existe desde a antiguidade, né? Hoje nós sabemos que as ciências ocultas não são mais ocultas, são as ciências que a gente conhece, a química, a medicina, a física, mas ali ainda em meados do século XX existiam grandes segredos, né? Para a própria ciência moderna que vocês conhecem hoje. E essas ciências ocultas, então, foi um berço de pesquisa para a equipe nazista. Essa é que é a grande verdade, galera. E claro que eles, com seus novos propósitos, eles irão buscar nas suas raízes, nas raízes nórdicas, nas raízes germânicas e célticas, né? Uma série de lendas. Então, uma das lendas celtas é a história secreta da Terra, onde você teria uma relação da criação do planeta Terra, dos continentes, das raças, uma relação desses povos, né, indo-europeus, podemos dizer de certa forma assim, e os seus símbolos, né, a própria questão da suástica nazista e a suástica budista e a suástica hindu, né, mesmo tendo significados diferentes, você tem uma relação de escrita entre o sânscrito e as runas, que é a escrita bárbara germânica, nórdica, né? Então nós temos também as lendas nórdicas, né? Você teria o mundo em outros universos e essa relação e forças universais, né? Então eles começam a pesquisar essas lendas celtas, nórdicas, né, germânicas, justamente através dessa arqueologia,
Eles começam a pesquisar isso, ver o que era verdade e o que era mentira. Então eles começam um estudo aprofundado das escritas, como eu falei, das runas e do sânscrito. Começam um estudo aprofundado um pouco da teosofia de Madame Blavatsky. Eles começam a estudar também a magia, né, em geral. Começam a estudar essas magias nórdicas, celtas, né? E aí nesse momento surgem as lendas das cidades secretas, a exemplo como Atlântida no Ocidente e Xambalá no Oriente. E Xambalá é que vai chamar mais atenção, né? Xambalá seria no Oriente, na Ásia. Atlântida seria uma cidade, né? Um continente que desapareceu no Oceano Atlântico, por isso Atlântico, né? Que eles iriam atrás, iriam pesquisar, vieram à América pesquisar sobre Atlântida, como foram também na região do Tibete, né, fazer suas pesquisas para procurar Xambalá, a cidade secreta, né, que flutuava nas montanhas e era a cidade perfeita, né, procuraram as sociedades subterrâneas, acreditava-se que existiam ainda seres humanos que podiam viver debaixo da terra, então começa uma pesquisa profunda das cavernas, né? Eles vão estudar as sociedades secretas, começa uma pesquisa em relação às sociedades secretas, né? Os Illuminati, né? A Cavalaria Templária, a Ordem dos Templários, a própria maçonaria, né? E os nazistas, os essênios, né? Também dos hebreus, e os nazistas começam a pesquisar essas sociedades secretas. E aí você vai ter uma sociedade secreta já antiga, que era o tribunal Vem, da Idade Média, que julgava os erros das pessoas por conta própria, era uma coisa paralela aos senhores feudais, uma coisa paralela à Igreja Católica durante a Idade Média. E nasce, tá? Não temos uma data muito certa, mas nasce com essa influência a chamada Sociedade Thule. E aí vem um dos membros da equipe nazista chamado Himmler, que era o líder da SS, né? As seções de segurança, o exército ali nazista, né? Uma equipe especial dos nazistas e também líder da Gestapo, da polícia secreta. E Himmler, ele vai se envolver nessa sociedade Thule. E essa sociedade Thule fazia todas essas pesquisas em relação, turma, as sociedades secretas, as ciências ocultas do que existia no universo. Os caras começam a pesquisar tudo. O próprio Himmler vai montar uma sociedade secreta nazista chamada Ahnenerbe. Essa sociedade secreta nazista seria praticamente uma extensão da Thule, e eles vão criando os seus rituais, vão criando as suas pesquisas como um todo, né? E vão estudando uma série de coisas que existiam. Então eles buscam principalmente o chamado Vril. O Vril seria uma espécie de poder do corpo humano, onde nós emanaríamos energias deste corpo em relação à própria natureza. E nós teríamos capacidades extrasensoriais mediúnicas que foram estudadas pelos nazistas. Nós teríamos capacidade de emitir luz, de adquirir luz, né? Teríamos capacidade de telepatia. Então os caras vão investigando tudo isso dentro das ciências ocultas, né? Como também o estudo da geomancia. Eles acreditavam então que devido a essas questões das lendas nórdicas e célticas e os estudos das sociedades secretas e das ciências ocultas, o planeta Terra teria uma série de energias, compreenderam? Extremamente fortes, capazes de serem transformados em armas. Em armas. Não só em armas, como conseguissem também desestruturar aí, né, a questão da gravidade, né, a questão do eletromagnetismo. Então essa geomancia, que é um estudo da leitura da Terra, até adivinatória, né, essas artes adivinatórias que eles vão mergulhar na quiromancia, na taromancia, né, a leitura pela terra, a geomancia, a leitura pela borra do carvão, a própria leitura das runas, o jogo das runas, das pedrinhas com as letras runas, que também poderia, nesse caso, explicar a criação, falar de passado, presente e futuro, né? Então eles não abraçam a cabala, eles são contra o judaísmo, então em momento nenhum você tem os nazistas se utilizando da cabala. Eles vão buscar nos próprios povos antigos germanos, célticos e nórdicos
as suas ciências ocultas. Eles abandonam essa magia e a ciência oculta, a cabala que tinha mais, como a cabala que tinha mais sucesso dos judeus, né? E aí nesse momento a geomancia começa a ser estudada. E os nazistas começam, galera, a criar uma série de equipamentos, máquinas, tecnologias para poder dominar essas energias que antes eram vistas como ciências ocultas. Eles vão descobrindo uma série de coisas realmente que existiam, não da forma que estava escrito em livros antigos ou nas ciências ocultas, mas descobrindo uma série de energias, tecnologias, descobrindo o corpo humano, a genética, né, avançando na genética, né, que a genética já tinha algumas ideias, mas avançando na genética, justamente com essa intenção, galera, de buscar essas ciências ocultas, e os caras vão descobrindo novas ciências, vão avançando a tecnologia e criando novos equipamentos. Compreenderam? Tá certo? Então a gente entende nesse momento que os nazistas, eles estão buscando umas ciências ocultas e abrindo um campo para as novas ciências contemporâneas. Grandes serão as descobertas que eles fizeram. E mesmo com todos os lados ruins dos nazistas, um dos grandes pontos positivos foram as descobertas tecnológicas em todos os sentidos, compreenderam? Em todos os sentidos da área humana para os nossos avanços de hoje. Compreenderam aí? Bacana? Né? Se está gostando, dê o seu like. Dê o seu like. Se inscreva no canal aí que a gente sempre tem novidade. Marca o sininho para receber notificações. São de 3 a 4 vídeos por semana, não perde. Diga para os seus amigos, parentes, tá entendendo? O vizinho, tá ok? É isso aí. Então, galera, o que vai acontecer é que a partir desse momento, dessas pesquisas, ninguém segurou mais os nazistas, ninguém segurou mais os caras. A partir desse momento, as pesquisas arqueológicas dos caras foram assombrosas. Eles mudaram o jeito de fazer arqueologia. No século XIX, né, a Inglaterra e a França chegava numa tumba, numa pirâmide, numa pedreira com alguma coisa, botava dinamite e explodia a entrada. Tá entendendo? Quando eles iam pegar as múmias, eles tiravam o sarcófago, serravam as múmias que estavam grudadas, jogavam de qualquer jeito, largavam as múmias por aí e trazia só o sarcófago. Os nazistas, eles mudaram a forma de fazer arqueologia. Era a pesquisa da vassourinha que vocês conhecem hoje. O grande avanço que nós tivemos na arqueologia se deu, né, graças aos nazistas, onde nesse caso, nesse momento, eles vão buscar delicadamente cada objeto, vão pesquisar profundamente, tá entendendo? Vão dar valor aos corpos, aos esqueletos, porque eles estavam estudando raça, ou seja, arqueologia e medicina estavam ligadas, elas começaram uma ligação muito importante, né? Então os caras visitaram o Tibete, fizeram visitas no Tibete, atrás de Xambalá e sobre o desenvolvimento das raças na Ásia. Eles estiveram na Antártica, procurando, né, vestígios não só de Atlântida, como de povos que poderiam ter vivido naquele continente do Polo Sul gelado. Eles estiveram na América Central investigando astecas e maias. E estiveram na Amazônia. Os nazistas estiveram aqui no Brasil mais de uma vez. Tinha um grupo nazista que vivia aqui. O dirigível nazista passou por aqui. Nós tivemos eles presente na floresta amazônica, estudando nossos índios. Compreenderam? Então eles vasculharam o mundo arqueologicamente, com a série de descobertas, tesouros, levando isso tudo para a Alemanha, arquivando tudo isso para a segunda metade do século XX. O nosso nível de informação arqueológica vai ser enorme a partir desse momento, com essa nova arqueologia, compreenderam? A medicina, não tem palavras, né? Nós temos vários especiais gravados por documentários, né? Canais de documentários, no próprio YouTube, livros, revistas, falando do grande nome da equipe nazista, Josef Mengele, sobre os avanços da medicina. Ele era um médico, era um grande administrador da medicina nazista, mas nós temos vários nomes de médicos aí, tá entendendo? Que vão desenvolver estudos super aprofundados do corpo humano, da humanidade, sabe? Você tem eles inspirando, né? Mengele faz estudos magníficos, principalmente com gêmeos, como vocês sabem, faz esses estudos. E eu posso até adiantar que os Estados Unidos e a União Soviética, porque depois que acaba a Segunda Guerra os nazistas são derrotados, né?
A União Soviética e os Estados Unidos vão beber na mesma fonte. Tudo vai se parecer. Tudo que os Estados Unidos e a União Soviética fizeram parecia com os nazistas. E eles, todo o equipamento deles era parecido porque beberam na mesma fonte. A Alemanha nazista. A ciência nazista. Então você tem o cachorro de duas cabeças, né? A IPA, feito pelo médico soviético, né? Você tem uma série de estudos da genética que avançam pela Inglaterra e Estados Unidos também, elaborado por esse desenvolvimento. A própria medicina ela vai mudar. Nós teremos uma série de equipamentos criados pelos nazistas para fazer esses estudos da medicina. Compreenderam? Essa é que é a verdade. Né? Mesmo custando, não resta dúvida, não podemos esquecer, de certa forma, um horror, né, nos povos presos nos campos de concentração e que serviram como estudos, né, de Mengele e os outros médicos nazistas. Nós podemos não esquecer, mas o avanço foi assombroso, que é um pouco da proposta da gente mostrar, né, nas ciências secretas aqui de Adolf Hitler. Né? Outro ponto bacana que se modificou e muito foi a questão da propaganda em cinema. O ministro da propaganda, Goebbels, o cara era muito bom. O cara mudou os rumos da propaganda de mundo. Nesse período havia nascido o papel couché, se usava cartazes coloridos na rua, bem desenhados, passando mensagens, sabe? Colada nas paredes, né, nos postes, e isso encantava as pessoas. Tá? Sempre existiu essa ideia, mas o papel couché não estragava com a chuva, né? Era colorido, bonito, então chamava atenção. Né? O cinema, né, até ali fim dos anos 30 e início dos 40, você tem um cinema de tela muito parada. É só você lembrar dos filmes de Charlie Chaplin, né? Ficava parado a câmera e a cena acontecia. Tá entendendo? Os nazistas revolucionaram a câmera em movimento. Os caras trazem a câmera em movimento e usam muito a câmera em movimento. Não foi só eles naquele período, mas eles usam isso aí. Da mesma forma que vem as imagens a cores. Os caras desenvolvem as imagens a cores, isso se espalha pelo mundo, olha só. Né? Então a Goebbels faz um estudo para propaganda. Então Hitler já era um cara carismático. Né? E aí, os discursos de Adolf Hitler, o jeito no qual ele falava, a posição das mãos e tal, como vocês podem perceber na imagem, nas imagens aí, né, mostrava justamente até esse domínio corporal e facial que Goebbels criou para o marketing e propaganda que a gente tem hoje, estudado em universidades, sabe? Então a arqueologia, a medicina, o cinema e a propaganda se desenvolve de uma forma assombrosa com os nazistas, no qual os Estados Unidos e a União Soviética vão beber nessas fontes, e isso vai se desenvolver com força em tudo quanto é país, tá? Sem falar na própria tecnologia bélica que se desenvolveu. Né? Essas pesquisas todas, além das máquinas para a guerra, essas pesquisas dos estudos das ciências ocultas trouxe uma série de descobertas. Fez com que as cabeças científicas dos nazistas tivessem a seguinte ideia, né? De que, na verdade, eles poderiam dominar essas energias que existiam no mundo para se transformar em armas, poderiam usar essas tecnologias que eles foram descobrindo ao longo das pesquisas, através das ciências ocultas, diz que eles poderiam usar isso em máquina e equipamento. Né? Nasce os aviões a jato. Pô, tudo era na hélice, os caras que os caças a jato, bombardeio a jato. Vamos ter Von Brauser. Von Brauser, eles desenvolvem o V2, tá? O foguete, nasce o míssil, nasce o foguete, né? Aí você tem um telescópio extremamente avançado, ele é colocado um telescópio na arma, nasce a mira, tá entendendo? Nasce o atirador de elite com os caras, né? Você tem uma série de equipamentos além da bomba atômica. Porque quem começa a inventar a bomba atômica são os nazistas. Olha o estudo atômico dos caras. Bem, olha o que a geomancia traz para os caras. A investigação dessas energias do universo e do mundo foi tão grande que os caras vão avançando no estudo atômico, não resta dúvida. Mas eles vão conseguir colocar isso numa bomba. Porque Albert Einstein, ele desenvolveu a teoria geral da relatividade, né, desde 1905, todo mundo ouvia falar da energia nuclear, mas o que acontece? Os nazistas começam a desenvolver a bomba atômica. E aí, nesse caso, né, um dos
dos físicos que faziam parte dessa equipe não vai concordar, ele deixa a equipe, vai para os Estados Unidos e perde a Einstein para conversar com o presidente Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos, que isso está acontecendo. O próprio Einstein achou que seria impossível fazer uma bomba atômica, essa é que é a verdade. E aí ele fala com Roosevelt, Roosevelt arma toda uma equipe especial do exército norte-americano para prender essa equipe da Alemanha nazista. Você vai ter uma operação acontecendo, eles vão tomar, né, esses nomes, inclusive o próprio Von Brauser vai ser preso também, e são levados para os Estados Unidos, e lá eles têm que passar o conhecimento da bomba atômica, nascendo nos Estados Unidos o projeto Manhattan e a criação da bomba atômica. Então quem criou a bomba atômica foram os Estados Unidos, mas quem começa a criá-la são os nazistas. Só que a bomba atômica nazista pesava 20 toneladas. Os caras estavam resolvendo esse problema. Os norte-americanos conseguiram fazer então a primeira bomba atômica e, claro, jogaram em Hiroshima, a primeira 6 de agosto, e em Nagasaki, 9 de agosto, a segunda bomba. A Little Boy e a Fat Man. Assim elas eram chamadas. E quando a bomba atômica explodiu, gente, é que realmente a humanidade enxergou o mundo atômico, a teoria geral da relatividade de Einstein, que era só explicado pela boca, e você vê que os nazistas começaram um trabalho inspirado nas ciências ocultas. Compreenderam? Nessas ciências secretas que se transformaram as ciências de verdade do mundo hoje. Sabe? Isso porque quero trazer agora para vocês o disco voador nazista. Isso mesmo. O Haunebu. O Haunebu. O Haunebu é como se pensa em disco voador. Por que se falou tanto em disco voador nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos? E também se falava na União Soviética, justamente devido ao Haunebu, o disco voador nazista. Os nazistas tiveram um disco voador. Tá? Começaram esses estudos, muitos desses estudos inspirados nas lendas antigas celtas hindus, principalmente nas lendas hinduístas, na Índia, no Tibete, das chamadas Vimanas, que seriam espécies de espaçonaves dos deuses. Tá? Você tem prédios construídos dessa forma, né? E aí você tem o famoso sino nazista, né? Que é até um trocadilho, porque você tem o sino nazista da Igreja Católica na Alemanha, com o símbolo do nazismo, como nós já passamos pela cruz lá na Amazônia, né? Os nazistas que morreram na Amazônia, né? De malária, febre amarela, e você tem a suástica na cruz. Por que isso? Não vou me prender, mas vou trazer isso aqui. Porque mesmo que a Alemanha nazista vinha uma relação com o cristianismo, a proposta da Alemanha nazista, galera, era acabar com o cristianismo, porque o cristianismo veio do judaísmo, Jesus era judeu. Então a ideia era criar uma nova religião, uma religião nazista. Então já era um trabalho de troca de símbolos e de religião. Colocar nos símbolos cristãos já a suástica. Por isso a cruz com a suástica, por isso já o sino da igreja, né, nazista aí, mas tem o sino que seria uma espaçonave, uma aeronave. Compreenderam? Também baseado nas Vimanas e que também vai dar origem ao Haunebu, o disco voador nazista. Tá entendendo? E aí, claro, os Estados Unidos acabou pegando esse disco voador, levando para aquela região da área 51 e a S4. Por isso você escuta falar que, nossa, tem disco voadores nessa região. Foram os primeiros estudos, pessoas viram o Haunebu nessa região. Tá entendendo? E esses estudos foram se aprofundando. Os nazistas entendiam que estar ligado aos céus era dominar o mundo. Quanto mais você estivesse no alto, mais você dominaria quem estava na terra. Quem começou a beber dessa fonte foi justamente os países que encabeçaram a Guerra Fria. Em 1945, a Itália, né, nós teremos a derrota de Mussolini já. Em 1945, a derrota da Alemanha nazista, Hitler vai se matar. Os soviéticos chegaram 2 horas antes no bunker do que os norte-americanos. E aí, automaticamente, nós teremos o fim, entre aspas, do nazismo, né? E essas tecnologias, elas foram sendo absorvidas pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Muitos desses cabeças da equipe nazista, eles acabaram não morrendo. Hitler se matou, Himmler também se matou e matou a família, mas muitos deles, como Goebbels, né, Hendrik, Mengele, fugiram e trocaram o seu conhecimento,
tá entendendo? Por identidades secretas novas para poder viver em outros países. Foi isso que na verdade aconteceu, né? E aí, automaticamente, tanto os Estados Unidos como a União Soviética foram desenvolvendo equipamentos parecidos, desenvolvendo tecnologias parecidas, entendeu? Na medicina, na arqueologia, na área militar, sabe? E automaticamente você tem esse mundo de hoje cheio de tecnologia, justamente devido a essa fonte nazista que os Estados Unidos e a União Soviética tiveram na segunda metade. E por fim a Inglaterra, a França, o Japão também vão buscar isso aí, a busca ao espaço sideral, a União Soviética lançando o Sputnik, tá entendendo? Depois do primeiro homem no espaço, os Estados Unidos o homem à lua, as criações das estações espaciais, que já era uma ideia de Von Brauncer, essa que é a verdade. Von Brauncer passa uma série de tecnologias para os Estados Unidos, mas a União Soviética não pede essas tecnologias, compreenderam? E eles vão se desenvolvendo, criando esse novo mundo que você tem hoje. Bem, galera, a conclusão. Os nazistas sabiam que os grandes centros capitalistas, como Londres, Paris e Nova York, comandavam o mundo economicamente. Eles sabiam que um grande número de judeus norte-americanos fazia parte dos negócios e dos valores da Dow Jones, né? A Dow Jones, a Bolsa de Nova York, ela tem forte influência no mundo até hoje. Eles sabiam que para a Alemanha entrar nesse mundo capitalista, para a Alemanha viver nesse mundo capitalista, ter seu espaço, eles teriam que modificar todo o planeta. E a partir dessas ideologias, das buscas das ciências secretas, a equipe nazista estabeleceu, na verdade, uma nova ordem mundial. Seria uma nova ordem mundial regida pelos nazistas. Então, por isso, o extermínio de judeus, ciganos e outros povos mais. A intenção de derrotar a Inglaterra e a França e, posteriormente, os Estados Unidos da América. Porque a ideia dos nazistas era fazer um mundo nazista com uma religião nazista e de alta tecnologia para dominar os céus da Terra, o interior da Terra, as tecnologias existentes todas na Terra e até fora dela em outros planetas. E buscar as melhores raças da espécie humana, sabendo hoje que não é bem por aí que caminha, e até se existir já vida fora do planeta. Então, nós temos como conclusão o seguinte: essa equipe nazista e a proposta nazista de mundo era implantar uma nova ordem mundial, no qual a ideia seria reger e guiar os melhores seres humanos, os seres humanos perfeitos, dominar o planeta e o universo. E tudo quanto é coisa que existisse na Terra, como disse o próprio Adolf Hitler, deveria ser investigada, entendida, dominada e aplicada para o uso dos nazistas. Espero que tenham gostado das Ciências Secretas de Adolf Hitler. Agradeço muito a atenção de vocês. Indique aos colegas, né, que também gostam do assunto. Se inscreva no canal, a família toda, o cachorro, o gato, o vizinho. Faça isso aí, tá ok? Se inscreve no canal que mais vídeos bacanas a gente vai ter, né? Dê seu like, não deixa de dar seu like aí, tá ok? Marca o sininho para ter várias notificações. E dentro desse grande assunto que nós tratamos hoje, dentro dessa visão magnífica que tinham os nazistas de certa forma sobre o mundo, tá ok? É muito importante saber que os caras eram muito bons, mas eles não foram tão bons para ganhar a guerra. Porque se eles fossem tão bons, eles tinham ganhado a Segunda Guerra, galera. E eles não ganharam. Muito obrigado, um abraço, porque agora vocês já estão historizados.